Olá, turminhas! Dando continuidade então ao capítulo 6, na última aula nós falamos um pouquinho sobre o tecido epitelial e conhecemos os diversos tipos de tecido conjuntivo. Hoje nós vamos conhecer mais dois tecidos do corpo humano. Um deles é o tecido muscular. O tecido muscular ele é muito fácil de ser identificado. Isso devido ao formato das células. Observem como as células do tecido muscular elas são mais alongadas, tá? Então isso torna muito fácil de identificar esse tipo de tecido. Existem três tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado cardíaco. O próprio nome já fala, estriado, porque ele possui esses frisinhos aqui nele, olha, tá? E cardíaco, porque ele é um músculo encontrado no nosso coração. Nós dizemos que o tecido muscular estriado cardíaco, ele age de forma involuntária. O que significa isso? Ele não depende da minha vontade. Eu consigo controlar os meus batimentos cardíacos? Não, tá? Então, por isso que a gente diz que ele age de forma involuntária. Um outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso ou tecido muscular não estriado. Olha, ele não possui aqueles frisinhos. Esse tipo de tecido ele é encontrado em órgãos como o estômago, intestino e outros. Ele também age de forma involuntária. Eu consigo controlar o funcionamento do meu estômago ou do meu intestino? Não, tá? Então, por isso que nós dizemos que ele é involuntário. E o terceiro tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado esquelético. Estriado, porque olha lá os frisinhos. E esquelético, porque ele está ligado ao nosso esqueleto. Esse tipo de tecido muscular, ele age de forma voluntária. Eu só vou movimentar o tecido muscular estriado esquelético do meu braço se eu movimentar o braço, ou da minha perna se eu andar, tá? Então, por isso que a gente diz que ele age de forma voluntária. Nessa imagem, nós conseguimos observar aí como as células são bem alongadas, tá? Então, essa é uma característica muito fácil da gente identificar o tecido muscular. Um outro tecido encontrado no nosso corpo, e muito importante, é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado por células chamadas de neurônios. Então, aqui nessa imagem aqui em cima, eu vejo vários neurônios formando o tecido muscular, o tecido nervoso. E aqui uma foto, aqui um desenho de um neurônio. Então, o neurônio ele é formado pelo corpo celular, onde eu encontro o núcleo, pelos dendritos e pelo axônio. Aqui vocês observam nessa imagem aqui uma sinapse. O que é uma sinapse? É a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro. E aqui mostrando a posição, a ordem da sinapse. Olha, ela se dá dos dendritos para o corpo celular, para o axônio, tá? O tecido nervoso, então, ele é encontrado principalmente no nosso cérebro, mas nós também encontramos neurônios em outras partes do nosso corpo. Nós vamos ver isso no capítulo 7 de forma bem detalhada, tá? Então, por isso que eu não vou falar muito agora. Vocês se lembram das matrioscas que nós vimos no início do capítulo? Aquelas bonequinhas que vão sendo guardadas umas dentro das outras, da menor até chegar na maior? Assim como as matrioscas, o nosso corpo ele também é composto por partes menores que vão se juntando, né, dando origem aí a estruturas mais complexas. Lembram lá dos átomos que se juntam formando moléculas, das moléculas que formam as organelas que dão origem às células, as células que juntas formam os tecidos. Então foi até aqui que nós vimos até agora, né? Sobre os tecidos. Tecidos que que desempenham a mesma função no nosso corpo, quando esses tecidos se juntam, eles vão dar origem aos nossos órgãos. Então, aqui nós temos alguns órgãos do corpo humano, né? Nós temos aí um coração, um pulmão, um cérebro, um estômago, os nossos rins e aqui do lado um fígado. Aqui algumas imagens reais de órgãos aqui humanos, aqui um coração humano, aqui um pulmão e aqui um cérebro. Órgãos que em conjunto realizam uma determinada função vão formar os nossos sistemas.
Mas antes disso, uma coisa que é importante falar. Eu vou encontrar em um único órgão todos os tipos de tecido, tá? Então, por exemplo, no estômago eu vou encontrar tecido muscular liso, eu vou encontrar tecido conjuntivo, eu vou encontrar tecido nervoso, tecido sanguíneo e tecido epitelial. Isso acontece com a maioria dos nossos órgãos, tá? Então, eu vou encontrar neles todos os tipos de tecido que nós estudamos. Como eu estava dizendo, os órgãos que em conjunto realizam uma determinada função vão dar origem aos sistemas. Então, no nosso corpo, nós temos vários sistemas que trabalham em conjunto para garantir o funcionamento do nosso organismo. Então, aqui, olha, eu tenho os sistemas do nosso corpo. Eu tenho o sistema cardiovascular ou circulatório, né? Entre eles aí eu tenho os vasos sanguíneos, eu tenho as veias, as artérias, o coração. Eu tenho o sistema esquelético ou sistema ósseo, formado pelos ossos do nosso corpo. Eu tenho o sistema digestório. Antigamente ele era chamado de digestivo, tá? A nomenclatura mudou, então hoje nós falamos sistema digestório. O sistema nervoso, formado então pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico, nós vamos ver isso mais para frente. E aqui do lado o sistema respiratório e temos ainda o sistema tegumentar, formado pela pele, que é o maior órgão do corpo humano. Nessa imagem nós vemos aqui, olha, o sistema digestório em funcionamento. Olha lá, olha, o alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, cai aqui no estômago, onde ele se mistura com o suco gástrico, que participa da digestão. Nesse momento, o fígado libera ali uma substância que ajuda na digestão. O alimento segue pelo intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes que nós ingerimos na alimentação. Lembrando que nós temos aproximadamente 11 metros de intestino, tá? Por isso que ele fica todo enrolado aí, para ele caber no nosso corpo. Do intestino delgado, ele passa para o nosso intestino grosso, onde ocorre a absorção de água. E aí depois ele vai ser eliminado, o alimento vai ser eliminado na forma das fezes, tá? Então essa aí é a composição do nosso sistema digestório. Vou parar por aqui e volto daqui a pouquinho com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre as plantas.